Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar de alguns elementos do poliedro. Observe essa figura aqui que vocês têm aí na apostila de vocês. Ela tem duas bases, uma base superior e uma base inferior, que se caracterizam as bases. Esses laterais aqui, ó, como já indica a figura, são chamadas de faces. O segmento de reta, ó, que liga de um ponto a outro, olha essas setas. Essa seta aqui, nós chamamos de arestas. E aonde se encontram essas arestas, ó, eles formam o vértice. São os pontos onde estão se encontrando essas arestas. Ó, um vértice, outro vértice e assim por diante. Então, a partir dessa definição de base, faces, arestas, vértices como importantes elementos dos poliedros, indique nas figuras a seguir o nome dela, a base, uma face lateral, uma aresta da base e um de seus vértices. Mas assim, vamos voltar ao exercício anterior. Tá, pessoal? A partir das observações, das discussões e dos registros realizados quanto ao estudo das formas geométricas e espaciais, relembre as propriedades identificadas e preencha o quadro com o que é solicitado. Ele dá aqui um nome de uma forma geométrica. Vamos falar aqui da pirâmide hexagonal. Ele é uma pirâmide, é um poliedro ou um corpo redondo? Lógico que isso aqui é um poliedro, né, pessoal? Lembram que a gente falava que ele tinha uma base e tinha umas coisas? Ele pergunta para você, a figura plana que forma o sólido. Quais são as figuras planas que formam esse sólido? Um hexágono. E o que é que ele vai ter em volta? Aí ele fala as figuras planas. Quais formas que vai ter? Ele vai ter 6 triângulos. Por que 6 triângulos? Ele vai ter a base hexagonal e do lado vão ter os triângulos que vão se fechar num único vértice, lá em cima. Aí ele pergunta a quantidade de base. Como é uma pirâmide, ele vai ter só uma base. Correto, pessoal? Aí ele fala o formato da base. Ele não é um hexágono, então vai ser uma pirâmide com base hexagonal. Então ele vai ter o quê? Um hexagonal. Aí ele pergunta aqui a quantidade de aresta da base. Se a gente tem um hexágono embaixo aqui a base, ó, as arestas são, vamos fazer por exemplo nesses quadradinhos, as partes que ligam, a semi-reta que ligam. Então ele vai ter qual a quantidade da base, ele está perguntando, não coisa. Nós vamos ter 6 arestas. O total de faces, pessoal, se ele é um hexágono, ele vai ter os 6 triângulos. E mais o hexágono que é a base, ele vai ter 7 faces. E ele pergunta o total de vértices. Aí o que é o vértice? Onde que eles se encontram as semi-retas. Então embaixo no hexágono ele vai ter os vértices que se encontram aqui, né? Conta 3 pontos em cada vértice aqui. E em cima, na hora que fecha, ela vai ter mais um vértice. Então vamos ter 7 vértices. E o total de aresta? O total de aresta é as semi-retas que estão ligando. Tanto a base que a gente tem hexagonal, que são 6 lados, a gente vai ter 6 arestas. E vai ter outra aresta subindo e ligando um vértice em cima de cada ponto. Então vamos ter mais 6 arestas. Então o total de aresta são 12. Então, pessoal, a partir disso vocês preenchem os outros, analisem a figura e boa aula.